Primeiro exercício resolvido. Elabore um fluxograma para calcular a área do hexágono. Um hexágono é uma figura plana que tem 6 lados. Se ele for regular, esses 6 lados são iguais. A fórmula de cálculo foi dada: 3a ao quadrado, raiz quadrada de 3, dividido por 2. Então, vamos ao trabalho. Quais são os dados de entrada que eu preciso pedir para o meu usuário? Muito bem. O A, que é a aresta, ou lado do meu hexágono. O que eu tenho que mostrar de resultado final? Isso mesmo, a área do hexágono. O 3 e o 2 podem ser identificados como constantes. Qual o resultado? Olha aí, acertou? Então, primeiro, a entrada de dados, solicitando A, e a fórmula de cálculo. Eu vou substituir multiplicação por asterisco, potenciação por chapeuzinho, radiciação pela potência de meio e a divisão. Lembrando que o computador sempre faz da esquerda para a direita. Nesse caso, eu não precisaria usar parênteses. Só usei parênteses para ficar mais claro, mais fácil de entender, mas não precisaria de usar. E por fim, eu vou apresentar o meu resultado, que é a área do hexágono. Vocês acertaram? Espero que sim. Vamos continuar? Muito bem. Agora vamos criar um algoritmo que leia o valor gasto com as despesas realizadas em um restaurante e escreva o valor da gorjeta, que é a gorjeta dos 10% do garçom, e o valor total da conta com a gorjeta. Por exemplo, vamos supor que eu fui num restaurante, comi uma pizza, custou R$100. Os 10%, R$10. Qual o valor da conta? R$110. Então, o que eu preciso pedir para o meu usuário? Quanto que ele gastou? Seriam os R$100 da pizza. Muito bem. O que eu preciso calcular? Os 10% e a conta. Nesse programa, verifiquem bem, são 2 cálculos. O que eu tenho que mostrar de resultado? Os 2 cálculos, o valor da gorjeta e o valor total da conta. Então, vamos ao trabalho. Início, vou pedir o valor da despesa, eu chamei de despesa, vocês podem chamar do que vocês quiserem, seriam os R$100 da pizza. Vou calcular a gorjeta, como que eu calculo os 10%? A despesa seria, por exemplo, 100 vezes 0,1, que vai calcular os 10% da gorjeta. Depois eu vou calcular o valor total da conta, que é essa despesa, R$100, mais a gorjeta, os R$10 que eu acabei de calcular. Então, a conta seria meus R$110. Vou mostrar o resultado. Como eu tenho 2 valores a mostrar, eu posso escrever um escrever só ou 2. Se eu escrever um só, lembrem-se, texto entre aspas. O valor da gorjeta é vírgula. Vou colocar o valor da gorjeta, eu coloco a variável sem aspas, vírgula. Vou colocar um novo texto, abro aspas novamente. O valor da conta é, fecho aspas, vírgula, conta, fecho parênteses. Dessa forma, quando o computador achar as variáveis, ele vai substituir pelos valores que foram calculados. Ok? Outro ponto importante. Quando eu dou exemplos, comprei uma pizza, foi R$100, a gorjeta foi R$10, num programa, nós nunca vamos colocar esses valores. Nós estamos criando um algoritmo genérico que sirva para qualquer despesa, para calcular uma gorjeta. Então, nós não vamos escrever valores no programa.
só variáveis e constantes. Os valores que foram colocados foi o 10% que foi dado, que é uma constante. Mas eu não coloco 100, não coloco 10, uso apenas variáveis e constantes. Ok? Acertaram? Vamos complicar? Muito bem. Vamos fazer agora um exercício com o resto. Vamos supor que eu recebi um número em segundos. Por exemplo, 3.666. Eu quero saber quantas horas cabem nesses segundos, quantos minutos e quantos segundos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu sei que uma hora equivale a 60 minutos, que equivale a 3.600 segundos. E um minuto equivale a 60 segundos. Então, eu vou fazer as divisões. 3.666, que é um valor em segundos que eu recebi, eu vou dividir por 3.600 para achar quantas horas tem aqui dentro. O que eu achei? 1 hora. Muito bem. Teve resto? Teve. 66 segundos de resto. Nesses 66 segundos, cabem minutos? Cabem. Então, eu vou dividir por 60 para achar quantos minutos tem aqui dentro. Quantos minutos eu achei? 1 minuto. Teve resto? Teve. 6 segundos. Então, qual é a resposta? 1 hora, 1 minuto e 6 segundos. Esse exemplo foi feito para 3.666 segundos. Agora eu quero que vocês construam um fluxograma pedindo um número em segundos, um número qualquer. E esse fluxograma tem que dar essa resposta em horas, minutos e segundos. Então, o que eu tenho que fazer? As divisões que eu acabei de fazer. Usar a operação de divisão e resto. Vamos lá? Olhem só. Início. Primeiro eu vou pedir o valor em segundos. Usuário, entre com o valor em segundos. Vou ler esse valor e colocar numa variável que eu chamei de x. Ok? Muito bem. O que eu tenho que fazer primeiro mesmo? Achar as horas. As horas são esse valor em segundos dividido por 3.600. Ok? Já tenho a resposta das horas. O que eu tenho que continuar fazendo? Vamos ver lá na minha colinha. Já dividi por 3.600, achei as horas. Agora, eu preciso saber o resto da divisão que eu acabei de fazer. Porque esse resto é que eu vou dividir por 60. Como que eu acho o resto? Usando o operador de resto. A divisão é a mesma de cima, notem. X dividido por 3.600. Mas nesse caso, eu não quero saber o quociente. Eu quero saber o resto. Então, eu mudo apenas o operador. E joguei esse resto para uma variável temporária qualquer, que eu chamei de R1, resto 1. Muito bem, esse resto eu vou dividir por 60 para achar os minutos. Então, minutos vai ser igual ao resto 1 dividido por 60. Muito bem, o que eu tenho que continuar fazendo? Agora, eu achei os minutos. Eu tenho que achar os segundos. O que são os segundos? O resto da divisão anterior. Então, vamos lá. Segundos é o resto da divisão anterior. R1, resto 60. Já achei horas, minutos e segundos. Vou mostrar o resultado. O valor se refere a horas, a variável sem aspas. Horas é texto, minutos, minutos texto, segundos variável sem aspas, segundos textos com aspas. Como é que vai aparecer no monitor? O valor se refere a
1 horas, minutos, 6 segundos. Entenderam? Mais complicadinho, né? Então, vamos fazer outro exemplo? Vamos agora receber um número em dias e transformá-los em anos, meses e dias. É a mesma coisa anterior. Para os valores ficarem certinhos, nós vamos definir que o ano tem 360 dias. Todos os meses, 30 dias, para que a conta dê certinho, ok? Vamos lá, façam um exercício. Agora vocês já sabem. Pronto? Muito bem, aí está o resultado. Igual ao anterior. Primeiro eu solicito o valor em dias, divido por 360 para achar quantos anos tem lá dentro. O resto dessa divisão eu divido por 30 para achar quantos meses tem lá dentro. E o resto dessa divisão são os dias que estão sobrando. O valor se refere a anos, meses e dias. Acertaram? Muito bem. Agora, façam a lista de exercícios que foi disponibilizado no site. Bom trabalho! Espero que tenham gostado.